Na reflexão de hoje, vamos discutir a questão fundamental do aconselhamento pastoral, que é o processo do perdão. Há muitos anos acompanho pessoas e percebo que no final de qualquer discussão relacional, familiar, relação com a instituição, ou seja, até com ideias que se faz a respeito de Deus, no final das contas, qualquer aconselhamento pastoral requer a conclusão do processo através do perdão. E nós sabemos disto há muito tempo. Cristãos e o Evangelho enfatizam a importância do perdão, prescrevem o perdão. Nós ouvimos com frequência em pregações que é preciso perdoar para que nós possamos ser perdoados. Contudo, no dia a dia do aconselhamento pastoral, percebe-se que a prescrição é mais fácil do que a realização justamente desta prescrição. Ainda assim, muitos problemas que se perpetuam na vida das pessoas, nas famílias, nas igrejas, na sociedade, elas são meramente consequência da falta de perdão. Assim sendo, parece que está justificado. É muito importante perdoar. Contanto, como é este perdão para que ele seja completo? Para que ele realmente cure e transforme as pessoas e que desenvolva relacionamentos satisfatórios. Esta é uma grande pergunta, ou estas são importantes perguntas. Gostaria, antes de tudo, definir o que conceberemos como perdão nesta nossa reflexão. Primeiro, o que não é o perdão? Não é esquecer, não é não mais sentir as coisas dolorosas que se sentia, mas é sim abrir mão dos seus direitos de justiça. Há uma série de coisas que acontecem na vida de todos que não precisariam acontecer se houvesse respeito ao direito de justiça. Mas somos todos vítimas e frequentemente propagadores de injustiça. Assim sendo, o perdão significa justamente isso. Eu abro mão do meu direito de justiça. E este gesto físico, ele nos lembra de que mãos abertas estão prontas para receber algo novo. Mãos fechadas, elas nos prendem ao nosso objeto de tristeza, de perda, de raiva. Então, nesse sentido, perdoar, nesta nossa reflexão, será considerado a decisão de abrirmos mão de nosso direito de justiça. Uma outra questão que precisa ser definida como premissa é aonde deve haver perdão, em que situações deve haver perdão. Como pensar este perdão a partir da perspectiva também psicológica? Gostaria de definir que o perdão é necessário onde se sofre perdas e danos, perdas ou danos, injustamente. Então, o perdão é necessário onde se sofre perdas ou danos, mas preste atenção, deve-se ainda detalhar o seguinte aspecto: perdas ou danos reais ou imaginários. Frequentemente, há pessoas que se agarram a alguma coisa, não conseguem abrir mão para perdoar por questões que imaginam terem sido injustiça para com a sua pessoa. E o conselheiro pastoral, ele tem esta tarefa de ajudar a pessoa a discernir todas estas questões. Então, o perdão é necessário onde há perdas e danos
reais ou imaginários. Isso é muito importante, porque ao sermos feridos, ao sofrermos danos reais ou imaginários, nós percebemos a vulnerabilidade humana. Nós todos podemos perecer a qualquer momento. Nossa vida está presa a uma teia, a um fio pequeno de existência. E isto pode ser interrompido a qualquer hora. Podemos ser feridos por qualquer pessoa. E o interessante é que, frequentemente, o ser humano justamente fere aos que mais ama, aos que mais próximos estão. Então, nesse sentido, o ser humano, ele é vulnerável. E isto é extremamente angustiante. E por ele sentir essa angústia, ele imagina que tem que tomar conta e controle das coisas na sua vida, e isso passa muitas vezes pela escolha e a decisão de não perdoar. Ao perceber que de fato nós somos vulneráveis, nós podemos perceber também que ao mesmo tempo temos uma série de questões que devem ser levadas em conta, de que, por exemplo, todos são vulneráveis. Mesmo aquele que me fere é vulnerável. Todos vivemos, em certo sentido, numa condição similar. Um exemplo muito claro disto, ouvi num congresso há muitos anos de Gary Oliver. Gary Oliver é um psicólogo, pesquisador deste fenômeno que nós chamamos de perdão. Conta ele que há muitos anos, na passagem de um ano para o outro, estavam todos em festa e entraram dois jovens de menor idade no porão da casa de sua mãe viúva, à procura de bebidas. Não tinham dinheiro para comprar, quiseram se divertir e invadiram o porão, tentando achar bebidas para viverem algo um pouquinho diferente naquela passagem de ano. A mãe de Gary Oliver ouviu o ruído no porão. Desceu as escadarias, ligou a luz e se deu de frente aos dois meninos que estavam dentro do seu porão. Estes se assustaram. Um deles tomou um taco de beisebol, que não falta em porão de americano não, e acertou a cabeça desta senhora, que imediatamente sucumbiu e ali morreu. Os meninos foram presos, julgados, permaneceram na prisão pelo devido tempo, segundo a Constituição americana, mas conta Gary Oliver que ele mesmo passou a adoecer psicossomaticamente. Então, meses de tratamento o afligiram, ele tentou melhorar a sua saúde, mas foi difícil, ele não conseguiu sarar, até lembrar de que ele precisaria confrontar-se com os seus agressores, para de alguma forma experimentar esta vivência que estamos falando, da vulnerabilidade de todos. Então, fez um pedido à justiça, obteve a liminar e a permissão para visitar aos delinquentes e assim os encontrou, olhou nos olhos deles, tentou conversar com eles e percebeu o olhar baixo deles, a insegurança dos meninos, a tristeza dos meninos, o arrependimento dos rapazes. E de alguma forma, esta experiência deste confronto o fortaleceu para que ele pudesse sair da sua angústia vulnerável. Ele percebeu que todos eram vulneráveis e assim passou a recuperar a sua saúde. Para que o perdão possa ser completo, não só em termos espirituais, prescrito pela palavra de Deus, pela Bíblia,
nós queremos pensar o perdão também no seu viés psicológico. E na nossa aula seguinte, nós vamos expor o processo do perdão em algumas etapas e o que tem de acontecer em cada uma para que ele se transforme em algo terapêutico, útil, que sare verdadeiramente as pessoas. Para que o conselheiro pastoral e o seu aconselhando pratiquem não apenas a prescrição do perdão, mas o processo do perdão. Sabemos que precisamos perdoar. A grande pergunta é: como perdoar? O que fazer para perdoar? E é deste tema que nossa próxima aula se ocupará. Aqui estamos para continuar a nossa conversa a respeito do perdão completo, que não é apenas o cumprimento de uma prescrição bíblica, mas sim visto e tratado como um processo também psicológico. Existe algo de fundamental na prescrição do perdão. Precisamos do perdão da parte de Deus para sermos salvos. E da mesma forma, para podermos viver de um modo saudável, precisamos perdoar aos outros e sermos perdoados pelos outros. Este é o aspecto espiritual fundamental para a paz individual e para a paz relacional e mundial. Mas a grande questão de todos os conselheiros tem sido como se chega a este resultado. Está sempre mais evidente conselheiros pastorais que se ocupam com o sofrimento das pessoas percebem que simplesmente prescrever não é suficiente. É preciso orientar aos aconselhandos nos passos, nas etapas em que um perdão sucede como resposta ao mandamento espiritual, bem como a produção dos aspectos psicológicos dos quais nós somos constituídos. Portanto, relembremos das definições básicas da primeira aula sobre o perdão. Primeiro, é necessário perdoar aonde sofremos perdas ou danos, reais ou imaginários. E perdoar, como processo psicológico, pode ser metaforizado como abrir mão dos seus direitos de justiça, porque somente em mãos abertas é que Deus pode colocar algo novo. Assim, num primeiro momento, gostaria de enfatizar que a etapa número 1 para um perdão enquanto processo completo é constatar a perda, verificar o dano que se sofreu. Nós somos parte de uma sociedade que incentiva as pessoas a suportarem certas injustiças para poderem conviver de modo politicamente correto. A Bíblia, ela dá algumas indicações de que devemos ser bastante amorosos e, quando agredidos, numa face devemos oferecer a outra. Este texto, interpretado de modo equivocado, faz com que muitos cristãos relevem a importância de um dano ou de uma perda que sofrem, dizendo: não, faz parte da vida, Deus quis isto assim, portanto eu me conformo. Porém, lá dentro das pessoas permanece algo em aberto. Por isto que é tão importante constatar, conscientizar-se, sofri injustiça e, em consequência da injustiça, perdi e sofri algum dano. Sem que eu tenha clareza do dano sofrido, da perda sofrida, o que eu vou perdoar? Isto nos leva à etapa ou passo número 2 do perdão. Eu preciso contabilizar a minha perda. Eu preciso descrever a minha perda.
Eu preciso dimensionar o que de fato aconteceu em função da injustiça sofrida. Uma vez que eu tenho descrito claramente o que eu perdi, o que me foi subtraído, qual é o dano que eu estou enfrentando, eu posso, por outro lado, descobrir algo fundamental para a cura, que é a descoberta do que me sobra. O que, embora da perda, ainda permanece. O que, embora do dano, eu ainda consigo manter ou está em mim. A contabilidade, portanto, é o passo 2 e é um passo muito importante para verificar isto. Um rapaz, motoboy, pai de 2 filhos, casado, tentando fazer a sua vida, sofreu um acidente injusto. E neste acidente, que ele não causou, ele precisou amputar uma de suas pernas. Ora, como ele ganharia a sua vida sem esta uma perna? Então ele precisou entrar neste processo de contabilidade. E ao avaliar o que ele perdeu, ele descobriu que também o que lhe sobrou. Ele percebeu que ele era sociável, relacionável, de boa conversa, admirado pelas pessoas. E, feita esta contabilidade, ele constatou: eu posso trabalhar em alguma outra função onde as minhas habilidades que me restam são fundamentais. Então ele foi para o Senac, estudou telemarketing, estudou outras habilidades para poder ser recepcionista, porteiro num prédio, e foi assim que ele reconstruiu a sua vida. Se ele se ele não tivesse encontrado a resposta do que lhe sobrou, pensando apenas no que ele perdeu, ele jamais teria produzido a solução que ele produziu. Uma vez constatado a perda, contabilizado a perda e também constatado o que sobrou, é necessário ir para um passo muito importante que Gary Oliver, na primeira aula, já nos ensinou através do seu exemplo. É preciso confrontar o nosso agressor. Isto pode ser complexo, porque nem sempre o confronto olho a olho é possível. Nem sempre este confronto olho a olho, face na face, é recomendável, até porque a outra pessoa pode não receber bem neste confronto, pode continuar sendo agressiva. Assim, cada situação deve ser criteriosamente estudada para descobrir de que maneira se pode e se deve confrontar ao agressor. Gary Oliver fez uma solicitação de uma visita aos 2 delinquentes presos que assassinaram a sua mãe na passagem de ano. Este confronto foi necessário para que ele percebesse a vulnerabilidade também destas pessoas e não somente a sua própria vulnerabilidade. Assim sendo, ele passou por este processo e conseguiu respirar mais profundamente, mais aliviadamente, e ele sarou das psicossomatizações que ele sofria nos últimos meses depois da morte cruel de sua mãe. Uma vez confrontado o nosso agressor, vamos para a etapa seguinte, o passo da decisão do perdão. Veja bem, nesta ideia de perdoar em forma de processo e não somente de ordenamento, nós descobrimos que o perdão,
a decisão do perdão, na verdade, acontece apenas no meio de todo esse processo. Enquanto que conselheiros bíblicos pastorais frequentemente colocam a decisão no topo, no início do processo. E isto causa mais problemas do que ajuda, porque a pessoa não consegue sentir o perdão, ela não consegue melhorar a sua saúde, ela não melhora seus relacionamentos de fato, então ela se culpa e o que era ruim se torna pior. Por isto, tendo constatado a perda, tendo contabilizado o que se perdeu e o que sobrou, tendo confrontado o agressor, então, num quarto momento, é que finalmente se leva a pessoa a decidir: eu vou perdoar, ou é preciso perdoar. E veja bem, esta decisão não implica em sentir bem. Esta decisão não necessariamente implica em agora ter que se relacionar com a outra pessoa, com a pessoa agressora. A Bíblia nos ordena o perdão, mas ela não nos ordena na mesma dimensão a reconciliação. Por que não? Porque o perdão depende só de mim. Eu posso e devo perdoar, mas a reconciliação sempre depende de dois sujeitos. Então, a reconciliação não pode ser ordenada da mesma forma que o perdão, de que quem não perdoa, Deus também não lhe perdoa. Como seria isto? Quem não se reconcilia, Deus também não se reconcilia com ele? Seria injusto, Deus sabe disto, e é por isto que a Bíblia ordena o perdão, mas não a reconciliação. Então, a decisão de perdoar não implica necessariamente em uma mudança interior imediata. Ela também é processual. Uma vez decidido o quarto passo, dado o quarto passo na decisão de perdoar, a pessoa precisa ir para um quinto passo. Nem sempre decidir o perdão é suficiente. É preciso implementar, criar a nova vida mediante as perdas sofridas. É preciso que este motoboy que perdeu a sua perna descubra que ele é capaz de trabalhar, sendo capaz de produzir o provento de sua família e realizar-se enquanto pessoa. E ele vai ter que fazer as adaptações, pois cada vez que ele tiver alguma dificuldade, ele vai lembrar da sua perda sofrida. Ele vai sentir dor de novo, ele vai ter raiva mais uma vez. Então, no quinto passo, é preciso reorientar a vida mediante experiências consecutivas de ajuste à nova realidade. Para isto é preciso repensar a vida, replanejar a vida e refazer a vida. Por isso eu chamo a sexta etapa do perdão a etapa do RE. Repensar, replanejar e refazer. A sétima etapa, ela precisa ser realizada para que o processo se feche. Mesmo que alguém já esteja de volta, capaz de produzir a sua vida, de viver mediante as perdas sofridas, é preciso celebrar esta nova vida. Enquanto alguém não celebra, estará tendente a lembrar da injustiça sofrida. É somente a gratidão que nos liberta do passado. É somente a alegria que nos faz esquecer a tristeza. É somente a celebração e a afirmação social de que é possível continuar a vida, embora de ter sofrido, que a vida de fato continua. Por isto, a sétima etapa de um processo completo de perdão é a celebração da vida. Assim, o perdão não é apenas um mandamento.
mas é um processo com ações e reflexões de natureza psicológica que ajudam justamente a cumprir aquilo que deve nos abençoar espiritualmente a partir de uma ação pastoral e psicológica completa. Espero que você agora, quem sabe, possa rever alguns momentos sofríveis de sua vida, algumas perdas onde você sofreu injustiça e tentar, de modo prático, aplicar estas 7 etapas do perdão como processo completo.